a ideia, né? Como eu falei, é bacana a gente conversar aqui sobre a história, inspirar as pessoas, isso é muito legal. Mas eu tenho umas perguntas aqui que eu trouxe, As né? brabas. Não Medo. tem nada assim que Ai, vai fazer ai, eles ai. correr, né? Mas a ideia era falar sobre a questão da humanização, né? Certo. Das empresas ali. Eu acredito que é A aquela questão do questão marketing. é de botar um rosto, né, na empresa, dizer, opa, nós não somos aqui feitos de plástico, né? Existe. E hoje, se tu parar para pensar na geração que a gente vive, no momento que a gente vive, principalmente nos últimos anos, não se fala em outra coisa. Começa, esses dias eu falava no escritório, o hype das redes sociais, do .com, agora nós estamos aí teve a época das cripto, né, que só se falava em cripto, agora é IA, né, tudo é inteligência artificial. Talvez é um momento importante de dizer, opa, nós não somos de plástico, né? Sim. E aí uma pergunta que surgiu é o seguinte, essa questão da humanização, ela serve para qualquer empresa, para qualquer segmento, né? Ou existem alguns tipos de empresas que talvez não é legal adotar? Bom, na realidade não existe um método, né, de que não, você precisa humanizar. Só que quando a gente vê um rostinho lá, a gente se conecta, né? Porque, por exemplo, a gente toma Coca-Cola, mas a gente não segue a Coca-Cola, né? Isso eu pergunto nos nossos workshops e a maioria não segue, mas curte muito a Coca-Cola. Só que, se fosse pessoas falando sobre a Coca-Cola, a probabilidade de conexão seria maior, porque é alguém falando da Coca-Cola, né? Gera essa conexão. Então, basicamente, a humanização para marcas sempre vai fazer sentido, porque nós somos pessoas. Nós somos pessoas. E redes sociais é para conectar com pessoas, né? As empresas vieram para lá por conta do patrocinado, né? Para realmente divulgar o negócio delas. Mas a humanização realmente ela faz muito sentido para qualquer nicho, qualquer negócio. Mor, quer falar alguma coisa? Assim, quando a gente começou, era só aquelas artes do Corel, né? É verdade. E aí, 3 dicas para tal coisa, 5 dicas, 5 formas. E, Ó, eu ok, quero que pegue no ar aqui. Olha que tratamento maravilhoso aqui. Obrigado, Rian, pela água. Nunca me senti. Esse programa só com a vida do Elton já mudou. Já ajustou umas A coisas. água que vem na mesa, assim, pode continuar. Muito Desculpa, chique. eu tenho que falar. Onde eu estava? Que antes só existiam as artes do isso. Corel, com 3 Isso. dicas disso, 4 daquilo, que era Um padrão, assim. era o padrão, era aqueles PowerPoint, digamos 3 assim, dicas Isso, para cara. isso. Sim, e aquele textão enorme, né? E aí a gente foi sentindo ao longo dos anos que isso não vinha mais funcionando. Principalmente da forma que a gente estava fazendo, né? Então, a gente percebia que quando era feito um vídeo, dava muito mais retorno, né? E vocês, né, com a produtora e tal, é isso que vem crescendo. E aí, com o crescimento dos stories, essa aproximação aumentou muito mais os resultados. Então, quem se aproximava realmente do seu público, falava a mesma língua, conseguia se conectar, estava tendo muito mais resultado. E muito visível. Aplicava em um cliente, via o resultado. Aplicava em outro cliente, via o resultado. E assim a gente tinha provas. Fulano não quer aparecer. Mas olha, esse aqui tá vendendo. Sabe? Então a gente foi percebendo dessa forma, realmente, colocando na prática. Óbvio que a gente estuda, mas assim, cada negócio é um negócio. Então coloca na prática, vê se funciona e aí toma a decisão, né? E aí, pra mim, assim, todas as empresas precisam. Nem que seja, assim, colocar a foto de um cara na arte, se for pra fazer. Como a gente O cara tem não do vai fazer o Elton, vídeo. uma figurinha dele que eu vi até atrás do celular. Isso também é humanização. Também. Então, nem todo momento o Elton tá aparecendo, né? Por exemplo, vai fazer uma arte e colocar a figurinha do Elton ali, é humanização. Mas tu porque... vê que ficou muito mais bonita a figurinha, né? eu Não posso, precisa né? muita coisa para melhorar, né? Qualquer coisa que quiser melhora. A forma de como a gente vai falar, escrever um texto também pode ser humanizada, né? Então não quer dizer que você vai ficar lá fazendo dancinha na frente dos outros, mas que você pode falar de forma que o seu público entenda,
sabe? Então, um advogado. Você não vai falar para advogados, a não ser que esse seja o seu público. Mas se você quer alcançar cliente, não fale termos técnicos, explique cada termo. Ah, vai falar tal coisa? Explica essa tal coisa, né? Ao invés de colocar lá os termos que ninguém vai entender e assim, não faz sentido assistir, vai perder engajamento, entende? Por exemplo, a qualidade, né? Falando qualidade, a gente é qualidade. Mas qualidade é o quê? Quais são as características da qualidade? É o compromisso, é a responsabilidade, né? Então, talvez usar termos nessa questão. Deixa eu ver aqui quem foi. O Juliano, né? O Juliano Possamay, da Naturiarte, ele perguntou o seguinte, né? Que as marcas de margarina, então, foram as pioneiras nisso aí, né? E eu não sei se é, porque assim, é claro, as margarinas, quem, né, é um pouco mais velho aí vai lembrar de propagandas na época da Colinos e tal, tinha aquele, né, aquelas propagandas muito... de família, de na família, mesa. isso. A Colinos já era um pouco mais jovem, assim, tal, né, era uma coisa mais divertida, mas sempre eram, normalmente eu acho que eram as mesmas pessoas e tal, e as margarinas chegaram com isso. Mas eu acho que quem, aqui pelo menos no Brasil, né, pelo que eu lembro, assim, quem trouxe isso de forma muito marcante foi o Baixinho da Kaiser. Verdade. Eu lembro disso. Ele, para mim, ele foi o cara que deu, foi talvez o primeiro a dar a cara. Pelo menos aqui no Brasil. Existia a nível mundial aí o cowboy da Marlboro, né? O cara que disse que eu sou a prova, como é que é? Eu sou a prova morta que o cigarro mata, ou sou a prova viva que o cigarro mata, não lembro. Ele morreu de tanto fumar, né? Mas enfim, então, existiam essas, né? E a grande questão vocês têm, por exemplo, uma noção realmente, Elton, isso começou lá, mas ele explodiu a partir de tal evento, de tal situação? Então, principalmente com o maior uso das redes sociais, a gente percebe, né, quando vieram os reels e stories, que a gente começou a acompanhar a vida real das pessoas, né, o que a gente decide mostrar. Então, antes, o Instagram, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente ainda utiliza muito, era uma ferramenta de fotos. Você ia viajar, fazia lá uma penca de foto bonita e ia postando com uma frase de inspiração, né? O nosso uso do Instagram é mais dessa forma. Até que a gente começou, né, a colocar um videozinho, os stories ali, e começaram, né, as influencers do YouTube que gravavam e editavam e tal, começaram a passar ali para os stories. E a gente começou a acompanhar o dia a dia delas e se sentir amiga, né? E aí, as pessoas aqui de perto também começaram a fazer. E aí, gente até inacessível, né, pessoas que a gente admira e tal, começaram a ficar mais acessíveis, aparecer mais, estarem mais próximas. Então, assim, eu não te falaria nenhuma data específica, mas isso, sabe? Essa proporção, e aí, assim, com da rede certeza, social. na pandemia, isso, Explodiu. nossa, explodiu demais, assim, né?